Graça e paz do Senhor Jesus, momento da promessa, aleluias. Vamos um tema aqui hoje, Lucas capítulo 18, verso 10 ao 14. A oração que justifica. Quero intitular desta forma, a oração que justifica. A palavra do Senhor diz assim: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aleluia. Jesus traz aqui uma parábola, queridos, e ele traz aqui justamente dois tipos de homens aqui que pertenciam a 2 categorias diferentes. Os fariseus, que eram um povo extremamente radical, mas um homem extremamente radical. Os fariseus, eles partiam para o radicalismo. E o publicano, por sua vez, um cobrador de impostos do reino de Roma, onde cobrava impostos e ele era mal visto por todos os judeus. Mesmo também porque muitos publicanos, eles cobravam impostos a mais e tinham consigo um enriquecimento ilícito. Mas esse fariseu, ele entrou no templo e ele orava. Com toda a sua rigidez, com toda a sua prepotência e arrogância, ele orava. E ele ainda dizia para Deus: dou o dízimo. Ele usa a palavra aqui, eu. É bem provável que essa palavra aqui tenha sido mais ouvida pelos outros que estavam dentro do templo do que o próprio Deus. E esta oração deste homem, é a oração, um exemplo de oração que o homem se intitula justo ou que ele se justifica a si mesmo. Aí ele não merece nem ser chamada de oração. Ao longo do ministério, Jesus condenou a hipocrisia, a incredulidade, ele condenou esse tipo de coisa. E ele descreve os fariseus como uns devedores falidos, incapazes de pagar as dívidas deles para com Deus. Muitos desses fariseus, eles queriam tomar o melhor lugar nos templos, nas mesas, filhos orgulhosos, mas alheios à necessidade dos outros. E tanto mostra a oração que este homem fez ali no templo. É triste que esses fariseus, tão enganados, achando que estão sendo justificados ou que a sua oração é certa que Jesus a receberá. E eles estão completamente equivocados, porque não é por obras, mas sim por um coração contrito, sim por um coração que se derrama na presença de Deus. E este homem orava para si mesmo. A sua principal direção, principal atenção na oração é para si mesmo. Quantas pessoas têm olhado para si, e tão somente para si, e esquecem de quem está na sua volta, e esquecem que também são pecadores e tentam se justificar ou auto-justificar diante de Deus. Jesus condena esse tipo de coisa. O fariseu usava uma oração como forma de obter reconhecimento público.
e não um exercício espiritual no intuito de glorificar a Deus ou buscar a misericórdia de Deus. Esse homem estava completamente enganado. Enganado a respeito de si mesmo, pois acreditava que a sua oração ou as funções que ele exercia iam deixá-lo melhor que os outros. Estava equivocado. Esse homem estava completamente equivocado e enganado em relação ao publicano. Quantas pessoas olham para os outros e desprezam elas e ainda vão para a igreja para orar? Quantas pessoas desprezam os seus irmãos e têm a coragem de entrar no templo ainda para dizer que vão buscar a face do Deus Altíssimo? Quantas pessoas não dão a mínima para os outros, desprezam a presença dos outros, simplesmente ignoram as outras pessoas? Isso é pecado. Isso é pecado diante de Deus. E vão para o templo para orar, para buscar a misericórdia do Senhor, enquanto elas mesmas não têm misericórdia de ninguém. E a palavra de Deus diz que esses homens estão enganados. Enquanto que o publicano, ele desce e ele encontra na oração um lugar em Deus. O publicano volta para sua casa justificado por Deus. Mas o fariseu, ele volta para sua casa satisfeito consigo mesmo. Quantas pessoas fazem o mal e estão satisfeitas consigo mesmo porque conseguiram não se calar, mas conseguiram falar aquilo que elas queriam, se vingar e coisa parecida. Quantas pessoas ficam satisfeitas por poder desprezar os outros? Isso aqui eu digo o seguinte, quer ver? Quando uma pessoa quer menosprezar, desprezar ou diminuir a outra, a primeira coisa que ela faz é não ignorar, ou quando a outra fala com ela, ela dá a mínima atenção, ou até mesmo ela corta relacionamento com a outra, e essa pessoa vai para o templo orar. Agora aqui nós temos duas orações com o mesmo propósito. Os dois subiram ao templo para buscar a presença de Deus. Subiram ao templo para buscar a graça do Altíssimo. O publicano, ao contrário do fariseu, está de pé de longe, pois não se atreveu a chegar perto do lugar santo, mas ele tinha no intuito no seu coração de chegar perto de Deus. Ele poderia estar longe, fora do templo, longe da presença ali, do lugar santo, mas com certeza, com uma ação, com uma atitude humilde, ele chega mais perto de Deus. Ele não queria ainda nem levantar os olhos, mas ele batia no seu peito, pois sabia onde encontrava os maiores problemas, e os maiores problemas estão dentro de nós. Misericórdia, Deus, eu sou um pecador. Eu sou um pecador. E aqui talvez aqui nós pudéssemos dizer aqui que este homem aqui, um pecador, mas literalmente o pecador. Porque talvez tivesse até se enriquecido ilicitamente. Quantas pessoas ele talvez tenha prejudicado. Mas eu quero te dizer que este homem talvez tenha prejudicado financeiramente alguém, mas o outro prejudicou na alma. E quantas pessoas fazem isso? Machucam a alma dos outros. Quantas pessoas que machucam o coração de outras pessoas e vão para a igreja orar e vão buscar a presença de Deus. Esse homem publicano, na verdade, ele não levantou as mãos, não levantou o seu rosto diante de Deus. E as mãos ele não levantava porque ele batia no seu peito. Os seus olhos estavam agora voltados para o chão. Não se atrevia a olhar para os altos. Adoradores daquela época, quando entravam no templo, eles adoravam a Deus. E levantavam as suas mãos. E glorificavam o nome do Senhor. Mas aquele homem vê a impureza que há dentro dele. O reconhecimento da misericórdia que ele vê. Que ele precisa da misericórdia do Altíssimo. Ele sabe que dentro do seu coração está um dos maiores enganos que tem. Porque o homem se engana a si próprio. E aí ele bate no seu peito,
se humilhando, dizendo e reconhecendo: Senhor, eu preciso de ti. Ó miserável homem que sou. O primeiro bate nele com uma reprovação penitente: Senhor, tem misericórdia de mim. Grandes pranteadores batem no seu peito, reconhecendo o seu estado miserável, o seu estado pecaminoso diante de Deus. Este homem pode não ter levantado os olhos, mas uma coisa é certa: ele eleva o seu coração diante de Deus. Ele levanta o seu coração na presença do Altíssimo, em reconhecimento ao seu estado necessitado que ele está da misericórdia do perdão do Altíssimo. E Deus, na sua infinita misericórdia, olha para aquele homem e ainda diz: este saiu justificado. Se nós não formos justificados por Cristo, estaremos perdidos para sempre, queridos. Seremos infelizes se não formos justificados por Cristo Jesus. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Muitas vezes temos que ser cruéis conosco mesmo. Miserável homem que sou. Porque precisamos reconhecer o nosso estado pecaminoso. Nós não somos muitas vezes homens e mulheres que chegam na presença de Deus simplesmente para colocar uma oração. Nós temos que rasgar o nosso coração diante de Deus. Nós temos que reconhecer a nossa necessidade, reconhecer os nossos pecados diante de Deus e ali nos prostrarmos ali na presença do Altíssimo e dizer: ó Senhor, miserável homem que sou. Nós não podemos nos achar que somos dignos de chegar na presença de Deus. Chegamos na presença de Deus por causa da misericórdia deste Deus. Chegamos na presença dele porque ele é misericordioso. Aquele homem não olhava para o céu, mas certamente dos céus alguém estava olhando para ele. Aquele fariseu estava preocupado com aquele que estava no seu lado. Aquele fariseu estava preocupado em humilhar aquele que estava ao seu lado. Mas aquele publicano nem percebeu a presença do fariseu, porque ele estava preocupado com o seu coração, com aquilo que havia dentro do seu coração. E quando isso acontece, nós temos aqui uma outra versão da história do filho pródigo, do filho que volta para a casa do pai, mas o filho mais velho estava em casa, achando que ele era o cara, achando que ele estava certinho. E quantos cristãos nos dias de hoje se acham todos certinhos? Mas eles não têm a coragem de olhar para o seu irmão e ver a necessidade do seu irmão. Mas eles sabem julgar, eles sabem olhar o pecado dos outros, enquanto a palavra de Deus diz que se tu quiser tirar um cisco do olho do teu irmão, por que tu não tira a clava do teu primeiro? E quando o Senhor disse: este desceu justificado, ele quis dizer exatamente isto. Foi aceito o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Declarou ele justo. E aqui, para encerrar, só para nós entendermos: a qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado diante de Deus. O homem reto é aquele que não transgride as regras, mas que se coloca debaixo da mão do soberano Deus. Pare e pense. Qual a nossa oração no dia de hoje? Uma oração que saímos satisfeitos ou uma oração que possa nos justificar diante de Deus? E com certeza precisamos fazer uma oração que nos justifique diante do nosso Deus. E essa oração é colocar a nossa vida diante do altar e reconhecer que só o Senhor é Deus na nossa vida e que precisamos da graça dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e nos dê a paz. Que o teu dia seja abençoado.
Que o teu dia seja um dia de vitória. E que a tua oração possa encontrar um lugar no coração de Deus. Beijo no teu coração, fica com o Senhor Jesus. Que a paz de Cristo invada o teu coração neste dia. Mais um momento da promessa, pastor Léo Ribeirão Preto. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe muito, não pouco.